virtudes que nós, né, humanos, temos. E podemos, com 26 letras, pôr no papel o que a nossa imaginação decidiu. Então, isso aqui, não apenas os escritores, né, propriamente ditos, mas todos vocês têm esse poder na mão, tá, gente? De querer botar no papel, né, qualquer coisa que vocês queiram escrever, né, o pensamento. Eu sei aqui que tem algumas pessoas aqui que gostam de escrever, eu conheço aqui dentro do meu plantel, né, que alguns gostam de escrever, outros apenas de ler, frequentam a nossa biblioteca, mas saibam que vocês têm esse poder dentro de cada um, de escrever, de botar no papel o que é a mente de vocês, né, imaginarem, revelarem, e ter esse poder aí da marcha, pegar essas 26 letras que chegam no nosso alfabeto, transformar, muitas vezes até em poesia, né? Então, que vocês aproveitem bastante essa tarde. Queria agradecer a todos vocês da academia, né, a Universidade de Letras, por essa disponibilidade também de dar nossa lista dos nossos alunos, né? Muitos dos nossos alunos aqui não têm essa oportunidade, né, de compactuar, de compartilhar esse momento. Mas aí eu tenho certeza que eles hoje vão se sentir assim, bastante realizados em estar participando de toda essa atividade proporcionada pela academia. Tá? Quero agradecer a todos vocês, tá certo? E vamos aproveitar bastante essa nossa tarde. Agora nós vamos pegar um momento mais importante. Vou apresentar para vocês a pessoa que vai conduzir e vai fazer uma conversa com vocês. Vou chamar o nosso Bravo Moura, palmas para mim. Bravo tem uma história como historiador e construtor, que eu não vou ler vai falar uma oração, porque eu mesmo falei, não vou falar em você aqui, os chuteiros me disseram sobre você, falaram sobre você. Olha, Bravo tem duas formações que deve nos interessar bastante. Ele é tecnólogo em turismo e historiador. Eu vou pedir até para ele depois fale um pouco sobre isso, né? A profissão de fazer turismo, isso é uma coisa bastante nova, de um certo sentido, né? Que nós precisamos conhecer. Ele trabalha há 20 anos. É jovem assim, mas ele vai trabalhar há 20 anos. Ele já tem, como se diz no interior, ele já tem 20 anos no ramo. Historiador, né? Fazer turismo. Então, atualmente, ele é gerente de inovação em roteiros turísticos do Recife, na nossa cidade irmã, né? Às vezes ele nem sabe que termina Olinda, começa Recife. Então, ele trabalha no momento. Lá desenvolve vários projetos. Eu não saberia dizer não saberia o que são esses projetos, mas se você tiver a oportunidade, quiser associar vai ser muito importante. Agora, ele é idealizador de um espetáculo chamado Boi Voador. Vocês já ouviram falar que aqui em Recife teve a história do Boi Voador? Algumas pessoas sabem, né? Mas ele é autor de um espetáculo, né? Quem titulado Boi Voador. Porque hoje, ele fala um pouco desse espetáculo. Mas não consegue cultura móvel, ele tem muita área cultural, que propõe, incentiva projetos culturais, não somente em Olinda, não somente este, mas no estado todo, né? O Conselho de Cultura. E tem muitas fotos, e vale a pena e vai dar a orientação aqui para a gente estudar. Esses vídeos, ele tem uma bastante interessante do meu ponto de vista. Não é assim, só mostrar o carnaval. A gente está acostumado a ver Olinda é muito mais culturalmente do que o carnaval. Com maior respeito e adorando o carnaval. Então, vale a pena ver também a história do carnaval.
tarde a todos. Muito obrigado à professora Conceição Bezerra pelo convite, a Academia de Artes, Ciências e Letras de Olinda e a Escola Municipal do Arco Coelho. Me chamaram para falar aqui um pouquinho da história de Olinda, para falar um pouquinho dessa igreja que a gente está e de outras curiosidades. Aí alguém me perguntou, você trouxe uma apresentação? Eu disse, não, eu vou falar o que o coração sentir, porque Olinda é isso, né? Olinda é uma cidade que encanta, que apaixona, que improvisa, como o frevo, né? Que o frevo é um improviso por natureza, por essência, seja na música, seja na dança. E dessa cidade de ruas tortuosas, de becos, de pátios de igrejas, de muitas histórias. E aí você estuda numa escola particular, eu imagino que todo mundo sabe o nome, quem foi o rapaz que está na escola de vocês, né? Vocês sabem o que foi o Arco Coelho? Lá ele sabe. O Arco Coelho foi o donatário que fundou a capitania de Pernambuco e fundou a cidade de Olinda. Essa cidade que hoje é patrimônio da humanidade, é patrimônio do mundo, é patrimônio nosso, de nós olindenses, é patrimônio de Pernambuco, é patrimônio do Brasil e é patrimônio do mundo porque Olinda interessa ao mundo todo. E o que é que interessa ao mundo todo, né, de Olinda? É tudo que tem nela. É a gente que mora em Olinda que faz essa cidade acontecer. É a cultura da cidade, é a arte da cidade, o artesanato, é a comida, a paisagem, o conjunto de casas e igrejas, o conjunto de quintais e pomares, né? Tudo isso e a traçada das ruas. Essas ruas que a gente anda de todos os dias, Rua do Bonfim, Rua de São Francisco, Ladeira da Sé, são as mesmas ruas que estão nos mapas do século XVI, lá de 1500 e pouco. São as mesmas ruas que estão nos mapas que os holandeses inventariaram e desenharam tudo antes de destruir Olinda, porque os holandeses destruíram Olinda, mas antes de tocar fogo eles mapearam tudo. E essa cidade, ela mantém o mesmo traçado urbano que está nesses mapas, algumas ruas com os mesmos nomes, e que nos dá uma ideia do que eram essas cidades que estavam sendo abertas no mundo pelos portugueses e espanhóis, e se manteve no seu formato original. E por isso alguém interessa ao mundo todo. E hoje, para além disso, o nosso carnaval, né? A professora falou aqui de carnaval, e o carnaval também é uma coisa única, uma coisa que arrebata a gente, né? Que toma. Tem o jornalista, ele chegou, Paulo Craveiro, quando ele fala de frevo, ele diz que frevo é como vento. Frevo e vento chegam sem se deixar pressentir. E quando chegam, tomam conta da mente e do corpo da gente. E a gente é possuído e dominado pelo frevo. E é levado, ou melhor, arrastado, porque o frevo não convida, o frevo arrasta. Né? E nesse universo de frevo, de histórias e casos, a lenda começa sobre as colinas, com suas árvores, com a sua natureza e com seus sabores, principalmente em frutas. Já notaram que tem muita fruta espalhada pelo mundo, mas nem todas as frutas são naturais do Brasil. Hoje a gente jura de pé junto que algumas são. Né? Tem fruta que a gente jura que é brasileira, mas não é. Isso porque uma das primeiras coisas que os fundadores fizeram, os portugueses, foi fazer uma troca, intercâmbio. Aqui era Mata Atlântica. E o que é que tem de fruta na Mata Atlântica? Alguém arrisca dizer? Fruta de Mata Atlântica. Fruta nativa do Brasil. Bom? Não, a planta não é do Brasil. Frutas que tinha aqui. Araçá é brasileiro. Manga não é. Ingá na Camacha interior. Ó, pitomba, vem fruta difícil de comer. Pitomba, pitanga, jabuticaba, uvaia, guabiraba, não é. São frutas pequenininhas, mangaba, são frutas difíceis de conseguir. E o que os portugueses fazem? Eles pegam essas frutinhas aqui e começam a levar para a Índia, começam a levar para a China, para se adaptar lá, que foi o caso do caju. O caju é uma fruta brasileira. O caju é uma fruta daqui do Nordeste do Brasil. E que acabou de parar na Índia, e lá na Índia, em Goa, se faz hoje um licor do caju, que é famoso no mundo inteiro. E tem gente da Índia que jura que o caju é de lá, mas não é. Já a manga não é brasileira. Imagine que a gente tem um monte de tipo de manga. A gente tem manga espada, manga rosa, manguito, manga jardim, manga itamaracá, manga maranhão. Tem as outras geneticamente modificadas, né? Manga palmer, manga tom, manga quente. Mas a manga, ela é da Índia, que os portugueses trouxeram e se deram muito bem nos nossos quintais.
que a gente tem expressão no Brasil de enfiar o pé na jaca, também não é uma fruta brasileira. Ela foi trazida esse domínio em nossos lugares. Assim como o fruta-pão, assim como a carambola, o jambo e outras frutas que estão aí digitalmente, mas passaram por esse processo de adaptação. Junto com isso, vão vir as construções. E ela sempre primeiro a cadeia e a prefeitura, que era a casa de câmara, um pátio, né, e uma igreja. E essa igreja que vai desenhar, vai ser responsável pelo traçado urbano. Vocês que andam por aí já repararam que tem muita igreja no mundo? E por que será que tem tanta igreja? Será que era só porque as pessoas eram muito católicas? E a gente começa a pensar, né? Por que tem uma igreja para cada rua em Olinda? Porque às vezes tem mais de uma igreja numa rua só. Não é só porque as pessoas eram religiosas, é porque a igreja teve um papel fundamental no desenvolvimento da cidade. É a partir da igreja que as ruas vão ser desenhadas. Repare que essa rua aqui, a rua do Bonfim, ela vem estreita, quando ela vem chegando na frente da igreja, ela abre um arco, e depois ela fica estreita de novo. E é essa dinâmica das cidades, ruas estreitas que vão terminar uma praça, e essa praça sempre como igreja, porque esses pátios de igreja vão ser os respiradores da cidade. É lugar para fazer feira, para fazer comércio, para fazer festa, para fazer procissão e para enterrar os mortos. Sim, para enterrar os mortos. Imagine que no Brasil não tinha cemitério como a gente tem hoje, e os cemitérios eram as igrejas. Por mais de 300 anos, as pessoas eram enterradas aí onde vocês estão sentados. Aqui dentro da igreja e aqui fora, na parte mais larga. Se por acaso acontece, eu vou abrir um buraco ali na frente para ajudar a cama e ela cavar mais de 1,5 metro para baixo, tenho certeza que vão achar muitas pessoinhas enterradas aqui na rua, na frente da escola de Policis. Como aqui embaixo, aqui com o Deus também tem muita gente enterrada, e era prata comum. E aí não existia banco, como vocês estão sentados agora olhando para mim. Quando as pessoas iam para a missa, elas traziam uma esteirinha em casa, uma esteira de palha, as mulheres, os homens ficavam em pé ao redor e as mulheres sentavam aí, em cima dos túmulos, em cima dos mortos. Era uma prática comum. Imagina que é uma tampa de madeira e que o corpo enterrava 3 dias não chegava a muito tempo. Mas no universo com práticas culturais, o cheiro, inclusive, é cultural, né? A gente se acostuma com o cheiro. Quem já foi na Europa, por exemplo, dizem que o povo da França não toma muito banho. E nem bota desodorante. Então, quando você entra no metrô em Paris, geralmente você tem uma sucateira muito forte. E a gente que é brasileiro, que é limpinho, que bota desodorante, normalmente fica encolhendo dentro do tempo. Mas quando alguém passa no canal da Mignon, o que é que ela sente? Sente o cheiro do canal. Mas a gente que mora aqui, normalmente não sente o cheiro do canal, porque a gente está ali todo dia. E assim é que as pessoas estavam aqui, sentadas em cima dos mortos, para assistir as missas. Era uma prática muito comum, você se acostumava com aquele cheiro. E aí tem incenso, tinha erva, tinha coisas que se queimavam, tinha flores, dava uma missa de 3 horas, você entrava em trânsito e nem se percebia. E isso é uma das razões de ter tanta